Boa noite a todos. Estamos então no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Na verdade, hoje o Dr. Ricardo não está viajando, e nós viemos ter a oportunidade de substituí-lo aqui na condução da reunião da nossa noite. Então, eu vou apresentar o Dr. Valmor, que é psiquiatra, que é médico psiquiatra, que já esteve com nós na semana passada e que nos dá o privilégio de mais uma conversa para darmos continuidade no assunto de vida e morte que nós começamos na semana passada. Eu gostaria de pedir para que tu pudesse fazer só uma entrada. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da internet. Vamos então tomar uma posição relaxada, tranquila, agradecendo a essa espiritualidade, amiga e irmã, a oportunidade de estarmos aqui servindo, absorvendo as energias cósmicas aqui trazidas, realizando a limpeza em nossos corpos espirituais, realizando a limpeza em nossos lares, de todos nós que estamos presentes e de todos que estão nos ouvindo, para que a luz do Cristo possa resplandecer, trazer o amor e a compreensão, que é o objetivo do nosso trabalho. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Bom, então eu vou primeiro fazer um comunicado que esse ano o ICEF completa 30 anos e está sendo realizado um café colonial que vai ser no dia 1º de julho, às 16 horas, na Acojar, que fica aqui no bairro Santa Mônica. E desde já estão todos convidados a participar desse café colonial. Vamos começar então com a nossa conversa, né? Nós começamos, na verdade, na semana passada, falando de vida e morte. Já tivemos algumas perguntas, demos uma base, na verdade, de o que é vida, o que é morte, esse processo de transição. E continuamos hoje, então, podemos, Jefferson, iniciar as perguntas? Podemos. Bom, como o Dr. Júlio já comentou, o tema é vida e morte, e a primeira pergunta é: como é a transição da vida e morte? Podemos dizer que é uma continuidade? Então, só trazendo uma base rápida da semana passada, nós definimos que vida é um processo de absorção de conhecimento. Ou seja, nós estamos constantemente absorvendo conhecimentos. E como nós somos uma unidade eterna, então esse conhecimento ele passa a ser eterno também. Porque no processo do desencarne, nós mantemos uma unidade de consciência, ou seja, nós mantemos a nossa personalidade, desencarnamos. Numa próxima encarnação, nós mantemos a nossa consciência dentro de um inconsciente geral e nós recebemos um novo cachê de consciência. Ou seja, hoje eu estou Júlio, é uma unidade de consciência, é uma personalidade. Só que dentro do meu inconsciente existem várias outras personalidades, várias outras consciências que já viveram desde o início da minha existência. E nesse processo de entrada e saída de corpos, eu fui adquirindo conhecimento para que hoje seja a base do meu comportamento, a base da minha personalidade. Então, respondendo a primeira pergunta, como é esse processo de transição? Na verdade, é uma real entrada e saída de corpos. Como nós vimos na semana passada, o fato de nós desencarnarmos não muda o conhecimento que nós temos.
não nos tornaremos nem bons, nem maus, ou seja, continuaremos sendo nós, pensando da mesma forma, só que agora convivendo em um plano diferente. Então, é um processo de transição em que nós limitamos. Por quê? Porque como a nossa consciência física, ela determina que o corpo é finito, nós temos muito forte em nós essa determinação. Acaba ali, com o corpo físico. E não é real. Então, essa transição, ela existe, mas é como o dormir e acordar. Se nós partimos do princípio que morremos todas as noites para renascer no outro dia, de manhã, quando acordamos, o processo de transição é o mesmo. Ou seja, é uma continuidade. Nós seremos nós mesmos em um determinado nessa transição. Morreu o corpo físico, o espírito continua utilizando todos os conhecimentos da mente que já tinha. Posteriormente, vamos estar um tempo no plano astral, programando a nossa nova existência, né, nossas correções, e quando retornamos, é um novo cachê. Quer dizer, eu, Júlio Gueuser, sou filho de fulano, falo o idioma tal, nasci no Brasil e tenho tal profissão, isso não vai existir mais. Aí vai ser um novo cachê, uma nova personalidade. Vai ser lá o Francisco, que nasceu lá em tal lugar, que tem tal profissão, família tal, ou seja, uma nova personalidade. E onde é que foi parar o Júlio? Dentro do inconsciente do Francisco. Então, todas as habilidades que eu desenvolvo nessa vida, habilidades, eu vou levar comigo para dentro de um departamento inconsciente que no futuro será eu novamente. Mas em forma de habilidades, em forma de faculdades, de conhecimentos que vão se tornar inconscientes. Então, vai estar lá. Muitas vezes a gente se depara com situações de que nós temos certas habilidades que nós não sabemos de onde vieram. Ou seja, bom no desenho. Tem crianças que com 4 anos fazem quase que obras de arte. E tem outras pessoas que já estão com 70 e desenham cabecinha com tracinho, né? Então assim, a gente vê que existem habilidades de cada um. E esse mesmo que desenha com tracinho pode ser um exímio matemático, por exemplo. E por que existe essa diferença? Porque os conhecimentos que foram adquiridos em cada existência foram somando para compor a mente inconsciente daquela personalidade. Então eu tenho um departamento consciente que eu aprendi durante toda essa vida. Por exemplo, medicina. Então, depois, isso pode se tornar habilidades. Mas eu não vou ser médico na próxima encarnação porque eu tenho esse conhecimento. Esse conhecimento se torna memória. E a memória, ela vai ser arquivada também no inconsciente profundo, de difícil acesso. Salvo algumas coisas que fazem com que a gente faça resgates, sejam compulsórios ou não, por exemplo, traumas, fobias e essas situações que fazem com que o inconsciente projete para o consciente situações como medo e outras situações. Eu estou citando o medo porque é uma das mais comuns, mas as empatias e essas outras situações. Então, respondendo, é sim um processo de transição, é muito suave e é um processo de continuidade eterna. Agora vamos passar para o Dr. Valmor, que sendo psiquiatra ele vai preencher melhor essa... Bom, boa noite. Depois de tudo que o senhor falou, né? Agora aqui, mas como pegando o gancho da parte que o senhor colocou, e aonde das habilidades adquiridas, onde nós temos não só o que é aprendido de bom,
que vai constituir a nossa personalidade no ramo das habilidades, mas também traumas, medos, fobias, aquilo que nós passamos, as experiências traumáticas, infelizmente elas também ficam associadas. Se nós não conseguimos resolver essas dificuldades na vida pretérita, a gente vai ter que resolver nessa. Mas como? Como isso se processa? Muitas vezes a gente vê. Eu descobri que tinha, por exemplo, aqui, medo de altura, quando subi no escorrega muito grande no pré-primário e eu desandei a chorar. Eu falei, gente, eu não consigo subir ali, para mim é alto. Depois eu vi que em outra vida eu tinha caído da Torre do Castelo, exemplo assim, né? Eu falei, então desde pequeno tinha aquele trauma, né? Aquela famosa acrofobia, medo da extremidade, e aonde eu falei, poxa, mas da onde que vem toda essa sensação, que é uma sensação muito ruim? Então você precisa começar a desenvolver certas técnicas terapêuticas para você superar aquilo que você percebe que não sei da onde que vem. Como aquela pessoa não consegue entrar no elevador. Olha, ambiente fechado. Você vai analisar, poxa, da onde que vem isso? Existem algumas explicações. A pessoa ter vários tipos de traumas, vários tipos de fobias. Então, associado exatamente à mente imortal, a essa consciência que sobrevive ao desencarne, e depois, quando chega num novo veículo físico, temos um novo cérebro prontinho para receber as novas informações. Porém, aquilo que é do espírito, que é do inconsciente, já está registrado. E aí, em qualquer situação que você pode, por exemplo, falei do elevador, de repente a criança vai entrar no elevador pela primeira vez e ela se sente angustiada daquilo ali. Então você não sabe o porquê daquele medo. Mas somos sim seres imortais, consciências imortais em busca do aperfeiçoamento. Perfeito. Uma pergunta, Dr. Júlio, Dr. Amor. O que faz, por exemplo, um sentimento ou pensamento bom ou não ser mais expressivo numa encarnação, e como podemos fazer com que ele possa se diluir, se dissolver ou se resolver durante a encarnação quando ele é ruim? Sim. Um primeiro ponto é o autoconhecimento. Porque é só você que conhece você. Você sabe exatamente aquilo que lhe aflige, em que ponto que lhe aflige e a intensidade com que lhe aflige. Então, para isso que existe, por exemplo, eu tive uns anos atrás no Tibete, e os monges, eles ficam dias meditando. E nesse processo de meditação, eles não saem do espaço de meditação. O que eles estão fazendo? O que seria aquela meditação? Se auto-vasculhando. Eles estão se encontrando com eles, estão querendo entender o que lhes incomoda, quando incomoda e por que incomoda. Isso é uma busca de equilíbrio, né? Quando você tem tempo, tem essa oportunidade para fazer esse processo de meditação, fica muito mais fácil para que você encontre. Agora imagina nós numa vida corrida de dia a dia, trabalha, estuda, família, então mal a gente tem tempo para fazer as refeições. Então, em que momento que a gente tenta meditar? Aí chega em casa, cansado, aí vou meditar. Quanto tempo demora a meditação? Nem 1 minuto. Já está dormindo, né? Então, a gente não tem tempo para nos encontrarmos. Mas, quando acontece alguma coisa intensa, que várias situações podem acontecer, né? Mas foi enganado, foi traído, foi qualquer coisa nesse sentido, perdeu alguém, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? A pessoa, ela é jogada para dentro dela mesma. Aí é um processo de
Introspecção, exatamente. E aí que ela começa a ter o seu tempo para pensar o que está acontecendo. E aí ela começa a entender, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Passa mais um pouco do tempo e ela começa a ver que provavelmente ela está aparando arestas, corrigindo ações que ela tem hoje, ou que pode ser alguma coisa que também ela fez numa vida passada. E aí ela começa a entender como é que funciona o ciclo e começa a suavizar essa situação. Então, o que é mais importante é nós sabermos que fazemos parte de uma engrenagem que é perfeita. Numa engrenagem perfeita, não tem privilegiados, não tem culpados. Nós estamos aprendendo, não tem erros, ou seja, eu fiz a coisa errada, isso não existe, existe eu tomei um caminho e ele gerou consequências. Então, as pessoas precisam entender que dentro desse processo evolutivo, dentro dessa engrenagem que nós fazemos parte, a gente tem que procurar o equilíbrio. Vai acontecer situações das mais diversas e que, se nós passamos, é porque nós estamos drenando energias que nós produzimos no passado. Ninguém deposita essas energias dentro do nosso campo vibratório por nada. Nós é consequência. Então, se nós tivermos a capacidade mental, evolutiva para isso, a gente consegue perceber e fica mais fácil nós tratarmos essas situações que são marcantes na nossa vida, que foi o que tu perguntou. Então, de equilíbrio. A gente tem que lembrar que a vida física ela é cheia de altos e baixos. Tu pode estar num momento de muita alegria, mas entenda que aquilo vai passar. E da mesma forma, a hora que tu estiver lá no fundo do poço, tem que entender que aquilo também vai passar. E que para cada momento tem o seu aprendizado e cabe a ti absorver e equilibrar você com o meio. E o meio faz parte não de situações só, mas das pessoas também. No meio espírita e até espiritualista, nós já escutamos aquela frase, que se o aprendizado ele não for pelo amor, ele vai ser pela dor. Tudo isso de situações que trazemos de vidas pretéritas e da própria encarnação. Referente exatamente à pergunta, se temos bons pensamentos, se estamos em um momento bom dentro dos altos e baixos que o Dr. Júlio comentou aqui, nós conseguimos o quê? Manter essa boa frequência vibratória. Se estamos produzindo, realizando a caridade, estamos, podemos dizer, vencendo. Estamos conquistando. Conquistando o quê? Um autoconhecimento de realizar bons projetos para nós. Porém, devido aos baixos, existem situações que nos trazem, que podem ser tanto pretéritas quanto presentes, que a gente não vai se adaptar de imediato. O que eu quero dizer com isso aqui? Estamos passando por maus momentos, situações ruins, seja no trabalho, seja na família. É o que traz o paciente para o consultório psiquiátrico. Problema de família, problema de trabalho. Aqui. E a pessoa começa a se tornar mais intolerante. Ela começa a ficar com o pensamento aí desviado, está perdendo o seu foco. Com isso, como é que se torna esse pensamento? Pode ser um pensamento obsessivo, pode ser um pensamento ruim, um pensamento que está trazendo toda essa intranquilidade. Mudou totalmente a frequência vibratória da pessoa. E onde é que fica o autoconhecimento aí? Se a pessoa deixou de seguir o caminho do amor, ela passa a sentir dor. E a dor, ela surge no momento mais oportuno para a gente repensar os nossos valores. Aí cai exatamente nesse autoconhecimento de reflexão que o Dr. Júlio explicou muito bem. Só, não tenho tempo para meditar, estou muito irritado, não consigo fazer psicoterapia, não tenho dinheiro para ir no médico, e a pessoa fica remoendo, aí começa a surgir remorso.
E tudo isso está gerando sofrimento. Muitas vezes a dor ela é necessária, até mesmo entre as provações e expiações, para nos mostrar que precisamos nos reabilitar diante da providência divina. Porém, se a gente quiser ficar remoendo a dor, vai gerar o sofrimento. E quando que você vai parar de sofrer? A partir do momento que você entender o propósito daquela dor. E aí você vai ter que trabalhar isso em você, na altura do autoconhecimento, para poder se restabelecer diante da providência divina. E dentro desse aspecto, através de terapias, através de consultas, através de meditações, reflexões, leituras, várias maneiras, você consegue pegar novamente o rumo, acertar o caminho que você se desviou. E com isso você atinge novamente o reequilíbrio. É fácil, doutor Júlio? Não é nem um pouco fácil, mas não é impossível. Muitas vezes nós levamos encarnações inteiras ou outras encarnações para poder entender o processo que passou conosco. Mas ele não é impossível. Só que se a tua essência ela foi mudada, se a tua frequência, que é aquela essência aqui, onde eu sinto muito remorso, eu sinto muita raiva daquela situação que eu passei, ou sinto raiva daquela pessoa sem nem mesmo saber por quê. Vida passada. Mas, a partir do momento que eu trabalho perdão, que eu trabalho reconciliação, que eu começo a me amar mais, eu consigo resultados. E o sofrimento ele começa a ser extinguido. E volto para o amor. Concorda, querido? Perfeito. Mas só para concluir uma coisa assim, como nós falamos no começo. Se desencarna e mantém isso que o Dr. Valmor falou, essa raiva, angústia, independente, se não resolveu, vai levar junto. Porque ele está levando isso dentro da mente, que é o cerne do espírito. Onde ele for, ele vai levar. Ele pode depois não lembrar do por que ele tem aquela angústia, por que ele, por exemplo, não consegue um relacionamento bom, não consegue confiar em ninguém, ou alguma coisa nesse sentido, numa outra encarnação. Mas ele vai saber, ele não sabe sim de forma de memória, de lembrar isso aconteceu de tal forma, mas vai ser muito forte nele o não posso confiar ou em alguém, ou nesse sentido. Então, esse processo precisa ser tratado, autotratado por cada um, da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível dentro da encarnação atual, porque vai levar junto. Tem uma das coisas que eu escrevi no primeiro livro, Orientação de Céfalos, que as duas coisas que mais unem, amor e ódio. Se você odeia, se você ama alguém, grandes chances de você nascer no grupo familiar daquela pessoa numa próxima vida, ou ser unido a ela durante a sua nova encarnação. Mas se você odeia alguém, tenha certeza que você vai nascer no mesmo grupo familiar ou muito próximo. Então, são as forças que mais unem. Então, por isso que o equilíbrio tem que ser logo e de preferência nessa encarnação. Ok, ótimo. A Sara Socal de Fortaleza, ela comenta: uma amiga com problemas me pergunta como agir com seu filho de 4 anos que segue ela a todos os lugares e no dia tem medo da mãe de abandonar como se fez outra vez e fala como, se ela deixou assim essa pergunta. Bom, vou tentar esperar ver se ela esclarece melhor para daí eu refazer a pergunta. Tá? Uma dúvida minha que o Dr. Júlio acabou de falar na questão da família. Atualmente se vê muito a família desgastada, né? Como que a vida e a morte
pode auxiliar nessa interação que, como o Dr. Júlio fez a ponderação agora, né? Se você tem mágoas, desequilíbrios com essa pessoa, tenha certeza que vai nascer na família para ter a resolução disso. Mas, contudo, a gente vê atualmente esse desgaste familiar. Como que fica nessa situação? É que, normalmente, quando acontece alguma situação dessa, a proporção das emoções que uniram os dois, elas vão criar laços ou muito fortes ou um pouco mais a menos. Então, normalmente, quando são mais fortes, os laços são de dependência. Ou seja, a outra pessoa não tem a alternativa de escape. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu em um dos grupos de tratamento que eu participei há uns anos atrás. Uma jovem, 20 e poucos anos mais ou menos, com o marido, e tiveram um filho com paralisia cerebral. E a criança chorava muito, tinha muito... não sentava, né, em função da própria paralisia cerebral, e já tinha acho que 2 anos, alguma coisa assim. E, lógico, dificuldade de aprendizado. Então, era uma criança que precisava se ter muito cuidado com ela, né? Era atenção integral. E os pais, tanto o pai quanto a mãe, foram para fazer o atendimento para ver se conseguiam acalmar a criança, para que ela conseguisse dormir à noite, porque não estava, desde que nasceu, não estava dormindo, eles estavam muito cansados, muito desgastados, era visível a situação. E o marido já estava naquela situação de eu não aguento mais. E ele falou que, olha, eu não aguento mais, realmente é uma situação que eu não consigo superar, mas eu não tenho forças para deixar ela, eu não consigo deixar ela sozinha, mas era o que eu queria, mas eu não consigo. E ela, a mesma situação, ela falou, olha, eu estou muito cansada, não aguento mais, eu até gostaria de deixar o meu filho, mas eu não tenho forças para deixar o meu filho. Brigo muito com meu marido, mas também não consigo deixar o meu marido. Formou-se um triângulo de dependência. Mas aí nós pedimos orientação, e a orientação que foi dada foi que os dois, marido e mulher hoje, a mãe era casada com o filho numa vida passada. E ela teve um caso com o então marido de hoje. Traíram o filho. E ele então resolveu matar-se com um tiro na cabeça. Aí entra numa outra situação que a gente já teve algumas outras conversas aqui de como que funciona isso, mas no suicídio existe uma autodegradação do molde do corpo físico, que é o perispírito. Então, a hora que ele atirou, ele já destruiu a estrutura não só cerebral física, como o seu molde psíquico, o corpo astral. Destruindo isso, ele assume a responsabilidade de um corpo deficiente na próxima vida. Ou seja, foram ligados os dois que causaram a situação, teoricamente, por terem traído o marido, e ele por ter se suicidado. Então nós temos um triângulo aqui de dependência. Eles não conseguem deixar a criança porque eles têm um vínculo inconsciente de necessidade de cuidado. Então, esse é um exemplo de uma coisa que é muito forte, mas em intensidade menor existem muitas variantes, muitos exemplos de pequenas ligações em que, por exemplo, a filha abandona a mãe lá em uma idade bem avançada, sozinha, com problemas de saúde, e depois a mãe passa a ser a mãe ou filha ou irmã em uma outra encarnação, e vem uma certa
antipatia, algum certo medo, alguma coisa nesse sentido, né? Então nós estamos todos interligados o tempo todo, emocionalmente, psiquicamente, e quando nós geramos uma energia, seja emocional ou não, com outra pessoa, a gente está se ligando a ela. E se não for uma ligação positiva, a gente vai ter que resgatar. E se a gente resgatar, vai ser com essa ligação de convivência de novo, porque não vai ser um aqui e o outro lá no Japão que vai conseguir. E para que eles fiquem juntos, é necessário que tenha normalmente uma certa dependência. Um outro exemplo de dependência é casamento, marido e mulher, que tiveram um filho. Ou seja, eles são obrigados a ficar juntos, obrigados assim, entre aspas, né? Mas são obrigados a ficar porque eles têm uma coisa em comum. É um elo em comum que eles têm que conviver. Aí entra naquela situação. Ou eles reequilibram agora, ou vão passar de novo outra situação para reequilibrar em outra encarnação. Quer acrescentar alguma coisa? Só um pequeno ponto de que no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele comenta realmente, boa parte do livro, um caso muito similar com o que o senhor colocou aqui. Um caso que o marido, a mulher, o filho, aonde em outra vida, esse que era pai e que era filho, eles disputaram a mesma mulher que hoje era mãe. Existe também o suicídio e eles têm que cuidar. Então é um livro que vale a pena também dar uma estudada, dar uma analisada, que as obras de André Luiz são bem interessantes. E o gesto que eu tinha feito antes aqui, né, sobre amor e ódio, que amor e ódio eles estão na mesma direção, porém os sentidos são opostos, porque é o mesmo tipo de sentimento. Podemos dizer que o ódio é o amor que não deu certo. E ali nós estamos, ou seja, tentando vir esse reequilíbrio. Tanto que a gente analisa que já perceberam que praticamente, ou em todas as famílias mesmo, né, não praticamente, existe aqueles filhos preferidos, o filho que prefere o pai, o filho que prefere a mãe? Sim, por causa disso é a sintonia espiritual. São aquelas famílias, as pessoas que já vêm junto, que vieram pelo amor, e tem aquele filho que muitas vezes não suporta os outros, ou não consegue ter o convívio com o pai, porque era aquele que ou foi algoz ou foi vítima de algum deles. E a providência divina, ó, se vocês não se resolveram pelo amor, continuam se odiando, vai vir na mesma família para ver se os laços consanguíneos conseguem apaziguar a situação. Então, são muitos casos. A gente vê até que espíritos que tanto se amam, ou às vezes tanto se odeiam, que podem vir até chifópagos. Aquele famoso gêmeos siameses, né? O primeiro termo, às vezes, chama-se chifófagos, porque eram unidos pelo apêndice chifoide. Aqui, no primeiro caso relatado. Então, são espíritos que agora vão ter que conviver juntinhos ali, porque são siameses. Então, vão ter que se amar. E se analisarmos, são gênios que eu digo, né, temperamento genioso, completamente diferentes, esses dois espíritos. Apesar de biologicamente estão até no mesmo corpo, mas os espíritos são diferentes. Então, tem muita coisa para a gente estudar e aprender em cima disso. Bom, então vamos à pergunta da Sara. A Sara Socal de Fortaleza. Então ela relata o caso de uma mãe, que ela tem um filho de 4 anos, e esse filho vai com a mãe em todos os lugares, não consegue se afastar, e ele disse para a mãe que ela o abandonou em uma vida passada, né? E agora tem medo que a mãe abandone de novo, né? Então, como agir nesse caso? Dando segurança, né? Passando a segurança que não houve na vida anterior. Então, eu também tive a oportunidade de conhecer um caso na verdade, um casal com uma diferença. A mulher era mais velha do que ele, eu acho que é 10 anos, alguma coisa assim, nesse sentido. Não lembro exatamente a idade. E era um casal e ele sonhava que ela tinha abandonado ele, mas que ela era a mãe dele. Então isso ele sonhava com uma certa continuidade.
E ele tinha medo que também ela abandonasse. De novo, na verdade. E só que quando você conversava com os dois, você percebia que era mais um amor de mãe e filha, mãe e filho, do que realmente de marido e mulher. Era uma coisa assim muito... Não era um amor comum, essa proximidade, né, de marido e mulher. Não, era uma coisa mais suave, de aconchego, uma coisa diferente. E foi com o tempo, até por ela ser um pouco mais velha, ele acabou tendo essa segurança de que não haveria esse abandono, e depois ele acabou melhorando, né? Isso depois de uns 10 anos de relacionamento, eu acho que mais, até entre 10 e 15 anos. Ou seja, ele superou aquele medo porque agora eles estavam juntos. Se eles fossem talvez da mesma idade, ou talvez se ela fosse mais jovem, ele talvez vivesse a vida toda com a insegurança. Mas não. O fato dela ser um pouco mais madura, digamos assim, deu essa segurança para ele que não teria. Ele superou e 15 anos depois ele nem pensava mais nisso, não tinha mais sonhos, ficou anos depois sem sonhar com isso. Então, a forma de tratamento, o reequilíbrio, é passando essa segurança. E para passar essa segurança, lógico, falar e tranquiliza, mas são as ações que são importantes. Não sei se essa amiga é casada e com o pai da criança, porque enquanto ele não perceber essa segurança, por exemplo, às vezes a mãe é separada e ela também está buscando alguém, que é normal, né, que se tenha uma outra pessoa. Mas essa busca causa nele mais insegurança ainda. Então é um cuidado que tem que ter e sempre, sem criticar, valorizar. Ou mostrar para ele que não vai precisar esse medo. Bom, eu como terapeuta, vou dizer aqui que se a criança de 4 anos chega ao ponto de afirmar, né, se foi exatamente como veio pela pergunta, a criança disse que a mãe o abandonou numa encarnação passada. Então podemos dizer que até os 7 anos, mais ou menos, as crianças, os reencarnantes ainda, eles estão meio lá, meio cá. Eles ainda vivenciam muitas coisas das vidas pretéritas, das encarnações anteriores. 2 coisas essenciais temos que fazer nessa situação. A principal, o Dr. Júlio já matou aqui, que é exatamente você dar segurança. Fazer com que esse filho ele esteja seguro de que a mãe está ali para qualquer ocasião. Ou seja, tem que adquirir confiança. É a confiabilidade que ela precisa colocar. Porém, o garoto se queixa muito de que, mas em outra vida você me abandonou. A gente pode mexer nisso a critérios de uma terapeuta, também podemos dizer espírita, que conheça a terapia de vida passada, ou não para mexer nisso, que isso é uma faca de 2 gumes. Um bom terapeuta vai saber como mexer. Um mau terapeuta pode trazer aí outras questões relacionadas ao passado que pode complicar a situação. Por isso, sempre muito critério a utilizar esse tipo de terapia, embora auxilie em muitos casos. Então, o principal é mostrar segurança, confiabilidade, porque com o passar do tempo, o garoto sentindo-se confiante, seguro, essa memória ela começa gradativamente a ser apagada. Então, quando ele já estiver entrando na adolescência, essa lembrança, se ele adquiriu segurança, ela vai embora e acaba passando como se fosse um sonho infantil. Porém, caso persista, vale a pena procurar um terapeuta espírita para uns conselhos e uma terapia a mais. Mas um bom terapeuta. Ela disse que é casada. Ótimo. Facilita bastante. Que bom. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Bom, vida e morte
sendo uma continuidade, qual o princípio básico que as une? O fato de viver. Vamos pensar numa situação. Nós nascemos, fomos criados. Então nós existimos. Nós falamos que morte é uma transição, reencarne é uma transição. Então, em uma linha contínua, nós existimos. Entramos e saímos de corpos, mas isso é uma coisa secundária, é uma consequência. A situação principal, nós vivemos. E a nossa vida é eterna. Então, a base de tudo é viver. Agora nós estamos numa fase humana em que nós queremos descobrir muito. Nós pesquisamos muito, nós estudamos muito. E nós estamos vivendo nessa fase humana há poucos milhares de anos. Mas nós fomos criados há bilhões de anos. E estamos migrando dentro dos reinos até hoje. Então, se fôssemos colocar num jogo de futebol, aqueles 45 minutos do primeiro tempo, a gente colocaria como se 44 minutos e meio a gente viveu até agora, não como humanos. Estamos vivendo agora, nos últimos 30 segundos, como humanos. Então, dentro da fase humana, a gente tem uma percepção diferente. A gente tem uma autoconsciência que a gente não tinha até então. E sendo autoconsciente, a gente consegue nos projetar para situações, a gente consegue calcular situações. Então isso facilita a nossa abstração que nós falamos na semana passada. A gente consegue perceber, bom, peraí, olha, então deve existir uma energia aqui, deve existir uma outra energia que corre em tal sentido. E não só uma energia mental, psíquica, como a própria energia física, né? Por exemplo, hoje a gente tem um controle remoto que a gente liga a TV que não existia, mas o que liga? Se a gente fosse mostrar isso há alguns séculos atrás, isso seria magia, a gente ia parar na fogueira, né? Então, e é uma coisa muito básica, né? Celular via satélite, a pessoa está lá no outro lado do mundo. Então, dentro desse fato de que hoje nós buscamos, muitas vezes nós esquecemos que até hoje a gente só fez uma coisa: viver. A gente agora está incluindo algumas coisas que podem ajudar muito no processo evolutivo, mas também podem atrapalhar muito. Então a gente tem que tomar cuidado com uma situação. Os nossos passos, nós estamos em equilíbrio, primeiro ponto, com as informações que a gente tem, antes de buscar novas, porque dentro desses anos que eu tenho convivido, até dentro do centro espírita e nos centros de orientação, de tratamento, eu vi muitos casos de pessoas jovens, por exemplo, que dentro de um conhecimento, seja mediúnico ou não, às vezes de forma mediúnica, mas elas mergulharam no mundo só delas. E teve uma certa ajuda da mediunidade ostensiva. Por quê? Porque ela via espíritos, ouvia espíritos e coisas desse jeito, e ficava pensando sobre aquela situação. Quando a pessoa se prende mentalmente numa determinada situação dessas, ela é como se estivesse correndo dentro de uma sala circular. Ela não consegue sair daquilo, porque ela não acha a resposta. Isso é uma hiperatividade mental. Então ela deixa de pensar em outras situações, seja no trabalho, seja na família, seja em outra situação. E ela vive aquilo. E isso prejudica. Então a gente precisa entender que
é muito bom novos conhecimentos. É muito bom a gente entender como que funciona a engrenagem. É bom a gente saber o que pode neutralizar situações que vão ser prejudiciais para nós na próxima vida, que a gente vai levar o ódio, a ansiedade, essas coisas, mas que às vezes só viver como vivíamos até pouco tempo, acordando de manhã, relaxando, vai para o trabalho, volta, ou tira aquelas férias bem necessárias, livrando o cachê mental, ou seja, sem pensar em nada que fique tentando te colocar dentro de uma sala circular de pensamentos, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e essa preocupação. A gente precisa disso, porque é só agora, nessas últimas encarnações, a gente está tendo mergulhando em muito conhecimento, uma globalização, e isso está prejudicando nossa memória, está prejudicando as nossas projeções. Por exemplo, eu até falei isso na semana passada. Quando a gente desenvolve um corpo físico, a gente desenvolve um corpo físico moldado naquilo que nós tínhamos na última encarnação. Então, é como se a gente tivesse um processador de um computador, que fosse mental. Um Pentium, por exemplo, que é bem antigo. Só que agora está saindo todas as informações, todos os softwares, em i5, i7 e aí para i9, né? Agora já está bem para frente aí. Então, nós temos dificuldade para processar tudo isso. E se nós não dermos um tempo para o nosso processador processar de forma equilibrada, a gente vai entrar dentro dessa sala circular e vai nos prejudicar. Então, para responder a pergunta, vivendo. Vivendo, sim, a gente está entrando em equilíbrio. Esse é o ponto que une as entradas e saídas de corpos, mas tudo com equilíbrio, tudo sem pressa. Só deixar que as coisas vão realmente acontecendo. Quando acontecer, buscar resposta para se tratar. Esse é o foco principal do equilíbrio, porque se nós não tivermos equilíbrio, a gente vai dar passos errados, a gente vai se enrolar em outras encarnações, nessa encarnação, e vai levar isso para outras encarnações. E aí, como é que a gente melhora isso? Melhorar não tem como melhorar. A resposta dele, simplesmente resumindo, dizendo que a vida, né, como o senhor colocou até semana passada, é a vida do espírito. E eterno aprendizado. Estamos aprendendo nessa vida, aprendemos inúmeras outras. Porém, chega um ponto que o HD está cheio. Não conseguimos mais produzir. Mas aprendemos nessa e aí reencarnamos, novo o Pentium, e aí vamos conseguir. Agora vem os 7, no final está tudo dentro de um pequeno chipzinho. E a gente vai continuar progredindo. A gente precisa o quê? De todas as experiências pretéritas para saber o quê? Exatamente o que é bom e o que é ruim. E através disso, vidas sucessivas para evolução. Aprendizado, o objetivo das nossas várias vidas. Perfeito. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Podem participar, perguntar, fazer observações. Duas perguntas. Não sei para quem seria. A primeira é: como eu distingo a intuição de um aprendizado, uma intuição sobre uma situação profissional, por exemplo, de um aprendizado da agora, de uma inspiração, digamos assim, dos amigos e inimigos em volta que eu não consigo ver, e de um aprendizado do passado, numa situação assim nova, diferente, inexplicável, e temos uma intuição de agir de uma forma. Digamos assim, vem a resposta de como agir, mas a gente hesita, então é difícil. E a segunda, aumentou o número de crianças autistas? E existe uma explicação para isso?
Bom, na primeira pergunta, para a gente poder analisar o que é nosso e o que vem de fora, resumindo, seria isso, né? Quando nós estamos em equilíbrio, a nossa intuição mostra quem nós somos. Guias espirituais, mentores espirituais, eles estão normalmente na nossa sintonia. Então, se a nossa intuição, se nós desejamos realizar aquele feito daquela maneira, sempre quando vem uma primeira intuição, essa intuição podemos dizer que é sua ou até mesmo oriunda do teu mentor, que daí vem para você quase com uma voz na cabeça. Não é uma voz na cabeça, tá? Mas quase dizendo, não, tem que fazer assim. E isso, você está em perfeita sintonia. Então, meu ver, não tem uma grande necessidade de você saber se isso vem de você ou se vem do mentor, desde que você veja que realmente é uma coisa boa para ser feito e se é uma coisa necessária a ser feita. Eu falei, poxa, eu estou com essa intuição que vem, né? Existe o animismo, é do seu próprio espírito, do seu conhecimento passado. Muitas vezes o mentor só dá um empurrãozinho nessa lembrança para que você haja assim mesmo. Sobre o autismo, podemos dizer que a população mundial está crescendo. Consequentemente, cresce todo tipo de patologia. Agora, especificamente aqui, por que estão vindo muitos autistas hoje? A gente vê que muitas encarnações atualmente, depois o Dr. Júlio vai poder me corrigir aqui, existem pessoas com reencarnação compulsórias, pessoas que eu digo espíritos. E o autista é uma dessas encarnações compulsórias onde ele não está aceitando o processo reencarnatório que lhe foi delegado. Daqui. Existem outras causas dos autismos, né? Mas principalmente aquele autista que não interage com o meio é que ele mesmo se bloqueou. Podemos dizer que até poderia estar num processo de ovoidização no passado. E aí ele chega ali num novo corpo, porém ele não deseja aquele pai, aquela mãe, aquela situação. Ele se fechou. Como nós estamos num momento de muitas reencarnações compulsórias para a nossa melhora espiritual, para que venha um mundo regenerador, é uma oportunidade divina que estamos tendo para o nosso aperfeiçoamento. Porém, muitos estão negando essa oportunidade. Dr. Júlio. Bom, perfeita colocação. Em relação à informação estatisticamente de autismo, eu não sei se tem aumentado, né? Mas em relação à intuição, a intuição é justamente quando tua, porque essa é a definição, intuição é teu. É a análise do teu inconsciente. Então vamos imaginar assim, a ponta de um iceberg é o teu consciente. E todo o restante, que equivale a 90% dele, é o teu inconsciente. Ou seja, está todas as encarnações que tu já teve ali para discutir, só que de uma forma rápida, qual vai ser a decisão. Então, aquilo que eu falei, em cada encarnação, tu vai ter uma personalidade que vai desenvolver certas habilidades. Então vamos fechar essa sala aqui e vamos imaginar que essa sala seja o teu inconsciente. Então tu tem uma vida comigo, com o Dr. Valmor, com ela, e uma com o Jefferson e uma tua. Então tu é a consciente hoje. Tu se depara com uma determinada situação. Seja visual, auditiva, física, você entra em contato, aquilo é um impulso elétrico que vai passar pelo teu cérebro físico e vai passar para a tua mente. Vai chegar aqui. E vai chegar aqui e, em função da análise do que nós achamos aqui, porque eu já vivi tal situação, cada um de nós já viveu aquela situação, e o impulso mais forte vai dizer, para tudo, não faz isso. Ou o impulso mais forte vai dizer, pode ir, que já deu certo lá no passado. E aí, essa decisão vai fazer o caminho inverso. Mente, cérebro, e aí
consciente. E aí tu coordena a resposta. Tá? Então, isso é intuição. É a análise dos conhecimentos que tu já tem dentro do teu inconsciente. E quando, pelo mesmo canal, que é o canal mediúnico da mente, ele passa para o cérebro e aí tu tem o comando do corpo todo. Então, mediunicamente, quando um espírito faz um acoplamento áurico, é por esse mesmo canal que ele projeta informação. Ele pode cortar a tua ligação consciente ou só usar esse canal em que você é consciente da informação e acha que pode ser tua. Por quê? Porque é o mesmo canal. Então não tem como tu definir, já que ele vai chegar pelo mesmo canal, se é uma intuição ou se é uma orientação de um mentor ou de uma outra entidade. Bom, uma outra pergunta minha. Hoje a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? Com um vazio existencial muito grande e em contrapartida com muitas pessoas depressivas e com um índice de suicídio, se não cada vez aumentando mais, mas muito grande, né? Pessoas que naturalmente se vê que tem, entre aspas, tudo, mas isso não preenche, né? Naturalmente, talvez a resposta para esse preenchimento seria o amor, né? Mas como que a gente pode trabalhar isso em nós e aqueles que estão ao nosso redor, que a gente percebe esse esvaziamento existencial por essa ansiedade, por esse querer ter e não poder ter, né? Por esse muito visual que a gente tem hoje em dia, esse apelo visual muito grande. Enfim, não sei se eu me deixei entender na pergunta. Nós entramos naquela resposta anterior. Ou equilíbrio, ou estar bem com a situação. A gente vai ver que a gente vai encontrar milionários depressivos e querendo suicídio. A gente vai encontrar pessoas na miséria que te recebem com um sorriso. Então, não é o ter que vai fazer a diferença, mas a forma com que você se vê em relação ao mundo. E para que você se veja de uma forma equilibrada, você precisa se equilibrar, reconhecendo, mais uma vez, que você faz parte de uma engrenagem perfeita e todo o cenário que se formou nessa encarnação é consequência do que você produziu. Então, se, independente da situação que você vive hoje, seja paupérrimo, seja milionário, pode ter tudo, pode ser muito feliz no trabalho, muito feliz no casamento, ter filhos maravilhosos ou não, você tem que saber que você tem que interagir e você tem que estar em equilíbrio com essa situação.
não precisa mais da depressão, ela não surge porque é uma coisa maravilhosa que está acontecendo e não é a pior coisa do mundo, né? Então, o ponto de vista, nós somos mentais e analíticos. Então, quando a gente vê uma situação, a gente analisa em função do conhecimento que nós temos. Como o nosso conhecimento, na maior parte do tempo, não consegue perceber essa engrenagem perfeita, a gente começa a se martirizar, se autodestruir ou tentar destruir, colocando a culpa em outro. Quando a gente consegue perceber essa maravilhosa engrenagem, aí a gente começa a agradecer por aquilo que a gente está passando. Aí não tem lugar para mais esses distúrbios psíquicos. Alô? Retornamos? Ok. Bom, Dr. Júlio já nos deu a explicação de como fazer exatamente o autoconhecimento para uma autocura. Agora, chegando, no início da tua pergunta, como que a gente pode lidar com essas pessoas eternamente insatisfeitas como elas estão rebeldes, estão rebeladas? A gente vê o crescimento no mundo hoje, de situações que estão como se fosse fora de controle. A gente vê uma grande insatisfação, foi a pergunta colocada. Podemos dizer que o marketing americanizado que nós tivemos, de que todos têm direito ao consumo, e até outro marketing do outro lado, de que todos são iguais e todos têm direito às mesmas coisas. Aí a gente junta essas duas propostas que existem no Brasil, podemos dizer aqui o lado de cá e o lado de cá, onde todos têm que ter igual. E nós queremos tudo do melhor. A propaganda nos coloca para consumir. A partir do momento que isso está instituído, podemos dizer que é um marketing patológico. Como colocou isso na sociedade? Todo mundo quer ter. E a essência que o Dr. Júlio definiu muito bem, estamos esquecendo do ser. O ser é que vai trazer a cura, o entendimento. Porém, estamos vivenciando esse marketing patológico que nos deixa, infelizmente, na situação de a dificuldade de lidar com os filhos. A nossa geração mais antiga, vamos colocar o pessoal que nasceu em 60 para baixo, eu sou dos anos 60, e a educação era totalmente diferente. A gente via a gente respeitava o professor quando o pai. Hoje em dia, a situação está diferente, porque o aluno vê o professor de igual para igual, ou então se acha até melhor do que ele. Por quê? Porque, infelizmente, eu vou dizer que as gerações futuras, podemos dizer que foram mais reprimidas no sentido que foram também mais bem educadas. Deram uma libertinagem maior para seus filhos. E esses espíritos que estão vindo hoje, não é uma liberdade, é uma libertinagem, no sentido de que tudo pode, tudo vale. Então, o desejo está acima de tudo. Desejo sem pensar em consequências. Resultado disso, temos esse desequilíbrio todo que nós vemos no campo mundial. Agora que a informação chega a nós de um dia, de um segundo para o outro, do outro lado do mundo, a gente reflete, mas o mundo está um caos. E como é que nós vamos fazer para dar essa faxina? Podemos dizer até, se o senhor concorda, doutor Júlio, se passagem de um mundo
de provas e expiações para o mundo regenerador, okay? Para se transformar no mundo regenerador, a gente tem que fazer a faxina. Então tem que mostrar realmente como as coisas realmente são, tirar tudo que está debaixo do tapete, para fazer uma reavaliação, para saber o que nós queremos. O que eu quero para a minha geração, para a geração dos meus filhos e dos meus netos. Que tipo de mundo é esse? Vendo um vídeo hoje mostrando que na Dinamarca, 95% das pessoas confiam nas outras pessoas que existem ali. Não precisa ser nos amigos, seria nos outros. Enquanto que no Brasil, 95% das pessoas não confiam nas outras pessoas. Exatamente o inverso. Porque é o modelo educacional que foi instituído. Lá não houve essa libertinagem. Porém, vou voltar agora para Haroldo Dutra, quando ele diz que, livro de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O entendimento que ele teve quando ele releu o livro, que ele coloca bem, eu falei, agora realmente eu também entendi. O Brasil é o grande hospital de Jesus, ele coloca. Como assim grande hospital de Jesus? Aqueles espíritos que não se entenderam em todos os outros países as suas situações, religiões, pontos de vista, está todo mundo aqui no Brasil. Como está todo mundo aqui no Brasil, a gente não está se entendendo. Porém, estamos criando ideologias, filosofias para tentar melhorar. O Brasil é o grande sanatório de Jesus do mundo, segundo Haroldo Dutra Dias. Muito bem. Então continuamos. Então, o que muda nessa transição? Para onde vai o meu consciente, minha individualidade, minha personalidade? Bom, essa acho que eu vou passar, como a gente já discutiu, então assim, só relembrando que a personalidade é o você agora, a personalidade é fruto de todo o conhecimento que você já teve, né, que vai expressar quem é você, através do seu comportamento. Então, dentro dessa entrada e saída de corpos, um pouco da vida, de cada uma das vidas, está no seu inconsciente, tomando as tuas decisões através da intuição. E o meu comportamento, ele muda com a morte do corpo físico? Bom, mais uma vez, não muda. Você só vai se deparar com um novo espaço, um novo lugar. Você vai passar a ser invisível aos olhos físicos, porque o seu corpo vai deixar de refletir luz, e é uma necessidade física de percepção. Por exemplo, na sala existem outros seres que não refletem luz. Isso quer dizer que nós não podemos vê-los em condições normais, porque eles não refletem luz como os nossos corpos. Não quer dizer que não estejam aqui. É lógico que, por exemplo, se eu desencarno agora, vocês vão ver o meu corpo caído, eu vou estar aqui, continuo aqui sentadinho ou em pé, a minha percepção muda, porque eu vou estar agora vendo também com os olhos do corpo astral, e eu vou estar percebendo outros seres aqui dentro da sala. E vou perceber e recalcular situações de, então é verdade, né? Então eu não morri. E agora? Então a gente começa a repensar situações, porque a gente consegue, agora eu tenho certeza, né? E não aconteceu. Tá? Então isso sim. E aí tu pode, mais uma informação que faz com que você repense situações. Mas a tua personalidade e comportamento, que é fruto de conhecimento prévio, não muda. É uma coisa que pode ter surgido um pouco de dúvida, né? Ou seja, os outros seres que estão aqui, eles não refletem luz. Que daí alguém pode pensar que, poxa, mas como assim? Eles não têm luz, não refletem? Não. O Dr. Júlio se referiu à fração de luz visível para o nosso olho, que reflete o nosso corpo físico, e aí, sim, aí nós conseguimos enxergar. Porém, eles estão em outra dimensão, podemos assim dizer. Corpos quintessenciados, aprendi a falar essa palavra aqui, aonde a gente vê, né? São corpos fluídicos. A corpo
perispirítico. E com isso, os videntes têm essa capacidade, porque eles enxergam com o corpo, com os olhos do corpo astral, campo mediúnico, que não conseguem percebê-los. E o grande lema do suicida, como a gente vê, né? A primeira grande decepção que ele tem, está no livro do Richard Simonetti, ele diz, é perceber que não morreu. E todos aqueles tormentos que ele tentava se livrar, porque a grande maioria dos suicidas ele não quer morrer, ele quer se livrar dos problemas. Só que eles inevitavelmente estão passando por transtornos mentais. A gente vê isso. Transtorno mental que eu digo, ou é uma crise depressiva muito intensa, que veio de uma crise existencial, alguma coisa que aconteceu na vida dele que ele não está suportando. Ou um transtorno mental propriamente dito, pode ser bipolar, esquizofrenia, um surto, e ele comete o delito suicida. E quando chega no plano espiritual, ou até mesmo astral, né? Temos essa diferença, né? Espiritual está mais elevado, o astral é aqui onde nós estamos mesmo, né? Não está mais no veículo físico, ele analisa, e muitos inclusive não sabem nem que desencarnaram. E aí continuam mantendo os velhos hábitos. E aí depois começa a perceber a realidade espiritual. E aí vem a segunda grande queixa, o tempo que eu perdi quando estava encarnado. Porque tinha que ter feito muito mais coisas no sentido de que boas coisas, boas atitudes, rever a família, e de repente já estou aqui, poxa, desencarnei e eu acho que não fiz nada. Aqui. Exatamente. Querem falar alguma coisa, algum comentário? Então, assim, como foi pontuado anteriormente, quando nós desencarnamos, todos nós vamos para o mesmo plano espiritual? Bom, a gente costuma dizer que cada um tem a sua energia. E dentro do plano astral, o que vai comandar a atração para determinado lugar é a sua energia. Então, imagina assim, eu desencarno, mas tem um grupo de espíritos que está indo para uma determinada região e outros que estão indo para outra determinada região. Essa aqui é uma região muito boa, mas ali é cheio de bagunceiro e essas coisas assim. Aí eu fico naquela, e agora? Será que eu vou para cá? Aquele ali gosta mais de estudar, mas esse aqui tem alguma coisa que eu gosto também. Tá, eu vou para cá. Uma coisa que as pessoas, que eu ouço muito as pessoas dizerem assim, você vai chegar lá, eles não vão deixar você entrar. Não existe isso. Tá? Esse negócio, não vou deixar você entrar, não funciona assim. Ninguém vai estar lá para te barrar, te apontar e dizer, não, tu fez um monte de coisa lá, então tu não vai entrar. Não. Nós somos verdadeiros códigos de barra. O exemplo que eu sempre dou é assim, a tua energia é como se fosse, tu estivesse portando metal na porta giratória do banco. Se tu tentar entrar com metal, a porta vai travar e tu não vai conseguir entrar. Então, isso funciona no plano astral. Tu vai tentar acessar espaços, mas não vai conseguir. Não porque alguém está te barrando, porque você está se barrando. Aquilo que, a tua energia que tu está carregando contigo é que não te deixa entrar ali. Então tu vai tentar entrar naquela porta giratória, travou. Aí todo mundo está entrando. Ah, tá, e agora? Agora eu vou lá. Aí chega lá, entra. Pronto. Por quê? Porque a tua energia é compatível com aquele lugar. Se tu quisesse ali, ou quando tu quiser ir para lá, tu vai ter que modificar a tua energia, né? Então é assim que funciona. Então por isso que as pessoas não vão para lugares iguais. Cada uma tem a sua energia e vai para um espaço compatível com aquela energia. Bom, praticamente a gente não precisa complementar isso, que é exatamente esse ponto de vista, né? Cada um com sua, o Dr. Júlio definiu energia, eu chamo de frequência vibratória, porque no fundo é a mesma situação. Se eu estou vibrando
naquele plano do amor e da caridade, eu vou para com aqueles que eu me sinto bem quando eu estou aqui encarnado, que são as pessoas que têm os mesmos hábitos do que eu. Se eu tenho aquele hábito de passar a perna no outro, sou usuário de droga, sou uma pessoa que infelizmente não tem bons hábitos, vamos dizer, tem um plano para ti ali, a tua frequência te atraiu e você vai automaticamente para aquele plano, nesse sentido. Ótimo. Muito bem. A próxima pergunta, então. O reencarne ocorre sempre no mesmo planeta? O que é transição planetária? Então, não necessariamente. Na verdade, assim, às vezes tem um reencarne físico que pode ser em outro planeta, em outro orbe. Mas normalmente o que acontece? A gente evolui num determinado planeta onde nós estamos, até que ocorra evolução suficiente para que a gente deixe o corpo físico, que a gente possa sair do ciclo reencarnatório físico do planeta Terra, da frequência do planeta Terra. Quando isso acontece, aí nós somos levados a dar continuidade em outros orbes. Aqui entra uma outra situação que é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque cada orbe, cada planeta tem a sua parte física, etérica, astral, mental e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala assim, vai reencarnar em outro orbe, pode ser em qualquer uma dessas. Pode ser no físico, no etérico, no astral, no mental e aqui na Terra, inclusive. Por exemplo, se eu saio do campo da reencarnação física no planeta Terra, eu posso dar continuidade no plano astral, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o André Luiz, que ele contou que ele ficou, teve as suas vidas físicas, né? Teve o período que ele ficou no umbral e depois o seu período no plano astral. E depois reencarne aqui ou reencarne em outro orbe, enfim, existe muitos para que a gente possa utilizar. Mas normalmente se fecha um ciclo dentro desse processo evolutivo, a pessoa o ser não fica um aqui, um ali, um aqui, um ali. Ele fecha um ciclo e evolui. Por exemplo, primeira série tu vai cursar nesse colégio, a segunda série nesse, a terceira nesse. Ou pode cursar da primeira à nona nesse colégio. A hora que tu cursar aqui, não tem mais nesse colégio ensino suficiente, então tu vai para um outro melhor. E aí tu vai passar para um outro colégio. E esses colégios são os orbes, e dentro desses orbes, as faixas vibratórias que eu falei, né? Etérica, astral, mental. Tá? E a transição planetária é justamente o fato de que, de tempos em tempos, ocorre uma separação em desvio padrão. Ou seja, as pessoas, os espíritos que evoluindo dentro do planeta Terra, por exemplo, encarnados fisicamente, eles não acompanham a massa, a grande maioria dos outros espíritos, seja negativamente ou positivamente, eles são levados para renascer em outros, darem continuidade à sua encarnação em outro orbe, que seja, mais uma vez, adequado ao seu campo de energia, sua frequência vibratória, né? E aí entra mais uma vez a porta giratória do banco. Se o ser tem uma energia X em determinado momento, se ele não conseguiu acompanhar por agressividade, por ser um espírito violento, qualquer coisa nesse sentido, a evolução dos outros que estão reencarnando no planeta Terra, ele simplesmente não vai conseguir reencarnar no planeta Terra. Ele pode tentar, ele vai querer, vai tentar se acoplar a mãe, mas não vai conseguir o reencarne. Aí entra a transição, esse período, fecha-se esse ciclo de transição e ele vai ser levado para reencarnar em outro orbe que seja compatível com a energia dele.
E isso, o mesmo acontece para aqueles que se sobressaem. Ou seja, eles têm um campo vibratório diferenciado, mais evoluído, que permite que eles possam ou continuar no planeta Terra com as outras vibrações que são inferiores da deles para poder estimular um progresso, ou eles também podem continuar evoluindo em outros orbes, dessa vez mais evoluídos. Bom, não tem muito o que completar, né? A resposta é excelente, mas a pergunta aí colocada é a pergunta aí 172, A e B e até 173 do próprio Livro dos Espíritos, onde coloca, né, que a pergunta 55 é se todos os globos são habitados, e depois essa pergunta 172 nos coloca a sua pergunta, se os espíritos só reencarnam nesse planeta ou em vários outros. Muito bem explicado aqui pelo Dr. Júlio. E a transição planetária é exatamente isso. Tudo aquilo que você conseguiu aprender nesse planeta, se você aprendeu bem, já está em condição de ir para outro. Ou se esse planeta mesmo evoluiu nessa transição que nós estamos, você vai poder continuar aqui. Mas, se você não quis aprender nem o que esse planeta te oferecia, infelizmente você vai ter que repetir de ano num planeta que vai estar de acordo com a sua energia. Aqui. Desculpe. Ainda dá tempo de alguma pergunta? Senão eu já vou agradecer o Dr. Júlio aqui, né, pelo convite e pelo aprendizado que ele me colocou aqui. Né? Temos mais 5 minutos. Então tudo bem. Ótimo, perfeito. E temos mais perguntas? Então, acho que dá tempo de mais uma, então. Mais uma, então, daí a gente fecha. Existe sofrimento físico na morte ou emocional no reencarne? E no reencarne, perdão. Isso. Pois é. Então vai ter que ser assim uma resposta bem objetiva. O que acontece, por exemplo, normalmente as pessoas quando sofrem algum acidente de carro, assim como médico, a gente acompanha essa situação. Então, via de regra, a pessoa fala, eu não senti nada. Ela está acordada, né? Pode estar toda fraturada, mas ela vai sentir a hora que ela normalmente que já foi atendida, a hora que está no quarto, alguma coisa assim, aí ela começa, mas imediato ela não sente nada. Então o que tu sentiu? Nada, não senti dor, não senti nada. De todos os relatos que a gente tem de psicografias, os espíritos, via de regra, dizem, eu morri em acidente de moto, que é comum, eu lembro de ter caído da moto, mas não lembro nem de ter tocado o chão. Ou seja, existe um desligamento prévio. E se eu não me engano, também em obras póstumas, tem uma frase que diz exatamente assim, nenhum espírito contemplará a morte do seu corpo físico. Alguma coisa assim, não exatamente, mas assim, alguma coisa próxima. Por quê? Porque existe esse desligamento prévio consciente. Às vezes não, às vezes o espírito fica preso ao corpo e por muito tempo. Mas o desligamento consciente prévio. Tá? Então, não. Mas aí o inverso. E o reencarne, que foi a outra pergunta. A gente sabe que é muito mais traumático o nascer do que o morrer. Isso fisiologicamente falando, né? E a gente também não lembra. Então, assim, são dois processos de entrada e saída de corpos que é um lapso de consciência. A gente não passa por essa situação. Eram duas perguntas juntas? A primeira era essa, né? Ou não? A primeira era se existe sofrimento físico na morte ou emocional, né? E no reencarne. Sim, ótimo. Então, o emocional existe. Por quê? Por causa do apego. A gente se apega e a gente tem a nossa consciência. Então, mas em que momento? Imagina que nós estamos no plano astral e nós vamos reencarnar. O tempo que a gente ficou no plano astral, a gente se apegou às pessoas que estavam no plano astral. A gente se apegou àquele meio.
Porque como humanos, nessa fase evolutiva, a gente está se apegando a tudo o tempo todo. Então a gente se apegou. O que vai acontecer? A gente vai chorar, a gente vai ter medo do que vai estar para acontecer, aquela ansiedade, mas a gente vai renascer. Então houve esse abalo psicológico do desconhecido antes de nascer. E depois, antes de morrer. Porque a gente não sabe como é que vai ser depois da morte. Então é a mesma situação. A gente passa por uma situação em que o desconhecido faz com que a gente tenha medo, ansiedade, tudo isso. Então existe sim um abalo psicológico, emocional, tanto antes de nascer quanto antes de morrer. Porque a gente sabe que vai estar deixando pessoas, isso é apego. Em mundos mais evoluídos, em que não existe essa fração de nascer e morrer, quando a pessoa está para morrer, já tem festa, porque sabe que ele vai para um lugar muito bem e vai estar esperando lá do outro lado. E a mesma coisa quando vai nascer. Existe uma projeção, por quê? Porque a criança sabe onde vai nascer. E uma coisa que não acontece hoje no nosso planeta, mas que vai acontecer, é a família saber quem vai nascer. E já discutiram mediunicamente com os pais quais são as deficiências daquele ser que está vindo. No que eles têm que ajudar para o progresso e tudo. Então isso vai facilitar para que diminua esse apego e aí vai diminuir o trauma emocional, mas físico não. Bom, 30 segundos para a gente encerrar. Só não é nem completando, né? Tipo, dando sequência, uma mãe chegou para o Chico Xavier e disse: meu filho morreu de acidente. Chico, eu preciso saber se ele sofreu. E isso é uma resposta para todas as mães, para todos nós. Que o filho psicografou dizendo: mãe, na hora que eu ia ter o impacto do carro, que no caso você falou o exemplo da moto, esse é um exemplo de psicografar do Chico Xavier, que era o filho desencarnou batendo o veículo, ele falou exatamente, na hora que ia sofrer o choque do meu corpo, eu senti, de repente, que eu atravessei o muro, eu atravessei tudo, e depois eu fui ganhar consciência deitado em um leito. Ou seja, ele não sentiu nada. E depois ele teve a compreensão, que ele falou, não, Deus é tão bom que não permite que seus filhos sofram nem neste momento. Ou seja, o meu corpo foi retirado, foi desligado na hora pelos guias espirituais, e eu fui sugado aqui para cima. Então, realmente, a providência divina nos permite. Isso é bom para todos nós. Aquelas mães que perderam seus filhos, aqueles filhos que perderam seus pais ou amigos em situações assim de calamidades, desastres, nesse momento não tem esse sofrimento como a gente acha que tem. Podemos dizer que é até situação de filme. Você vê o acidentado lá sofrendo, a gente acha que é a mesma coisa. Mas é tudo muito apaziguado pela providência divina. Doutor Júlio, muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal aqui. E boa noite, pessoal da internet. Bom, então encerramos. Foi uma ótima conversa. Tenho que agradecer então a presença mais uma vez do Dr. Valmor, né, do pessoal que está assistindo tanto aqui quanto pela internet, do Jefferson que está ali sempre fazendo também seus comentários bem produtivos, né? E relembrando também do Café Colonial mais uma vez, dos 30 anos do ICEF, que vai ser agora no dia 1º de julho, às 16 horas na Cojar. Vocês podem conseguir seus convites aqui, então, né? E eu gostaria de pedir também que o Dr. Valmor encerre, então, o nosso encontro de hoje. Agradecendo-vos, então, a esses seres espirituais que nos acompanham, a oportunidade do esclarecimento que nos foi colocado nessa noite de hoje. Pois, para aprendermos, evoluirmos e praticarmos, há a necessidade do desejo. Quem é o verdadeiro sábio? É aquele que teve o conhecimento e aplicou na prática, ou seja, teve a vivência. Necessitamos todos ter vivência
de tudo que nos é colocado, não guardando nada para si, e sim transferindo o conhecimento a todos para que possamos crescer e evoluir verticalmente como o próprio Cristo nos colocou. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que temos que seguir os preceitos do Evangelho, aplicarmos na nossa vida para que sejamos plenos e felizes. Que a luz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos.